Ok. Sim, podemos. Pix, acho que é melhor a gente se apresentar mesmo, né? Sim. Começa, então. Então, você pode começar. Bom, aqui na live, nesse momento, tem alguns alunos, né, que são da LCV, eles já me conhecem, outras pessoas que estão aqui talvez não me conheçam. Sócio tem direção, cineasta, diretora também. E sou mãe, né? Sou mãe da Alice, que tem 4 anos. E esse é um assunto que, desde que eu fiquei grávida, assim, eu vi como isso não é falado mesmo no audiovisual. É uma grande questão, que tem questões até políticas, com certeza, em relação a isso. Então, é isso, só para introduzir. Agora a Prix se apresenta e a gente começa a conversar um pouco. Boa noite, gente. Tô um pouquinho nervosa porque eu não me acostumo com isso de falar em live. Mas acho muito legal estar falando para uma escola de cinema. Eu, assim como a Tarsi, né, sou assistente de direção, é o que eu faço mais, mas já participei como roteirista de alguns projetos, co-diretora, diretora assistente, enfim. Eu trabalho com audiovisual há 12 anos, exclusivamente com direção. Tenho um filho de 7 anos, o Gael, que em algum momento deve surgir aqui. Quando eu tive o Gael, não foi uma gravidez planejada, e eu optei em parar um tempo de trabalhar, porque, enfim, a gente tem uma carga horária e uma rotina que é impossível e impraticável com um recém-nascido, enfim. E aí foi uma opção minha parar e ficar ali aqueles 3 primeiros anos dele só sendo mãe, assim, até conseguir, enfim, retornar para o mercado. Então, essa coisa dos primeiros anos da criança, assim, né, para quem passa essa maternidade, essa gravidez, lendo sobre essas coisas todas, né, os primeiros anos são os anos mais importantes, né, da vida de qualquer pessoa, assim, do 0 a 2 anos, até 3. Na verdade, dizem que até os 7 primeiros anos são os anos de formação ali. Então, eu também tinha muito essa preocupação, e aí começa pelo ponto 1 da questão da maternidade no audiovisual, né? A gente não tem licença maternidade. Então, eu também quis ficar com a Alice o máximo de tempo possível, eu acabei ficando 8 meses em casa com ela. E quando eu peguei o meu primeiro longa, assim, na época eu estava com o pai da Alice, né? Então a decisão foi: eu só vou fazer esse longa se ela for ficar com você. Eu não quero que ela fique com outra pessoa, sabe? Que ela, nesses primeiros anos de vida, ela esteja ou comigo ou com você, com mais ninguém, entendeu? E isso foi uma coisa que eu decidi, né? Não é uma regra. E funcionou por um tempo, né? Agora, essa questão da licença maternidade é uma coisa que uma outra live recentemente sobre esse assunto de maternidade no audiovisual, e é um ponto muito forte, assim, porque é isso, né? Como que as pessoas que trabalham com cinema, se são freelancer, vão conseguir ficar em casa cuidando dos filhos sem ter esse respaldo, né? Eu acho que é importante, assim, antes até de a gente falar da questão da maternidade no audiovisual, a gente precisa entender que na história do audiovisual, o audiovisual ele tem uma construção que é elitista, machista e racista, assim, bem nessa ordem, né? Primeiro porque para você trabalhar com audiovisual é um investimento, né? Uma carreira que você primeiro investe nela para depois ela te trazer um retorno, né? Até você se tornar um profissional ali com uma estabilidade, você já fez um investimento de cursos, de tempo, de fazer alguns trabalhos de graça, talvez, né? Trabalhar no amor, enfim. Eu acho que mais antigamente, não tão hoje, né? Tinha muito essa questão também de ser um espaço muito masculino, né? Um espaço ocupado muito por homens brancos, assim. Justamente porque a rotina de um trabalhador de audiovisual é uma rotina impraticável para quem tem
primeiro, uma vida social normal, uma pessoa que quer fazer cursos, que quer, enfim, ter uma vida social ou até uma vida profissional, investir em uma vida profissional fora do trabalho, né? Então, isso também já é outro limitador. E eu digo racista porque essas duas questões, elas acabam também implicando nisso. É um espaço que não tem, quer dizer, não tinha aberturas para profissionais negros, né? Assim, mas pensando nisso, eu acho que ser mulher e estar no audiovisual já está meio que implícito que você não é uma pessoa que quer ser mãe, assim. Eu me lembro muito que eu comecei muito cedo a trabalhar, eu tinha 20 e poucos anos, né? E já trabalhando como assistente de direção, viajando com equipes, enfim. Era muita responsabilidade para uma garota e não me passava pela cabeça ter filho. Assim como as pessoas também não me aconselhavam, né? As pessoas falavam, estão sempre falando, pô, mas você vai ter filho. Quando eu engravidei, o que eu ouvia muito você vai ter filho, né? Como é que você vai fazer para conseguir voltar? Então, além de a gente não ter uma assistência quando a gente tem filho, quando engravida, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer mulher, né? Ainda existe, de certa forma, um incentivo para que você não tenha mesmo filho, sabe? Para que você seja uma mulher que vai se dedicar ali exclusivamente a essa vida. Sim, total. Total. Tudo que você falou é muito real. Assim, o cinema é muito elitista, completamente, e obviamente racista, né? Assim, cada vez isso fica mais claro, né? Então, e essa questão da maternidade é mais um fator que delimita, né? A porcentagem de mulheres, isso saindo do audiovisual, né? Que largam o mercado de trabalho depois que tem filho, é uma porcentagem muito grande, né? Acho que é 40%. É uma coisa assim, porque, e no audiovisual ainda mais, assim, porque a carga horária, eu acho que é a pior parte, né? Essa coisa de, as pessoas não têm noção, né? Quem não trabalha com audiovisual, você trabalhar 12 horas por dia, isso assim, 12 horas aqui é contada, né? É o que dizem. Hã? É o que dizem, né? Que a gente trabalha 12 horas, assim. É o que dizem. Então, equipe de direção, equipe de arte e produção, esquece. É um trabalho que ele não para, né? A verdade é essa, assim. É errado a maneira que é, mas é isso, às 12 horas por 6 dias por semana. Esse sétimo dia, digamos, é só para você não morrer, como eu vi uma vez por aí, porque é isso, assim, para você passa o dia, muitas vezes você passa a folga dormindo, ou, sabe, você tá exausto, sabe? E agora pensa fazer tudo isso e ainda tendo um filho, uma filha, né? Às vezes mais de um, né? Tem mulheres que trabalham com cinema e tem mais de um filho ainda. Então, 2, 3. Esse eu acho que é um grande problema. É assim, a falta de controle sobre a nossa carga horária. A gente, principalmente, que é assistente de direção, Tarsila e eu trabalhamos juntas num projeto em que eu me lembro que a gente teve uma diária de praticamente 22 horas, assim, contando com deslocamento, até a gente conseguir voltar para São Paulo e fazer a OD para mandar para a equipe, nós trabalhamos 22 horas. Tarsila tem uma filha, eu também. No meu caso, o que está me permitindo voltar para o mercado e fazer essa loucura, por exemplo, de trabalhar 22 horas num dia e tendo que acordar muito cedo no dia seguinte, né? A gente praticamente não dormiu, assim. É o fato de que o meu filho mora com o pai dele. Foi uma opção para gente. Eu entendi que eu só conseguiria voltar. Eu sou do Rio, mudei para São Paulo. Não dá para estar trabalhando com audiovisual e ter uma criança numa cidade onde eu não tenho uma estrutura que é a minha rede de apoio, que é o pai do meu filho, a minha família, enfim. Então, assim, é quase uma escolha que você tem que fazer pelo seu trabalho. Muito da maternidade, ela é prejudicada, né? Nesse primeiro ano que eu realmente decidi voltar a trabalhar e mudei para São Paulo, foi o ano que eu perdi o primeiro aniversário do meu filho, né? Assim, foi o aniversário dele de 6 anos, foi o primeiro que eu perdi, que eu não estive. E que fez uma diferença para ele, porque o pai dele não faz a mesma coisa que eu faço, que é fazer festa, ir na escola, não sei o quê.
todo um trabalho maternal que é uma sobrecarga, na verdade, da mulher também, Sim, né? totalmente. Então, ele ficou doente, bem doente, assim, eu estava longe, eu nem estava em São Paulo, a gente estava viajando, ele ficou bem doente. Então, você passa por lugares muito difíceis que, se você não tiver uma estrutura, é muito difícil mesmo conciliar a maternidade com o audiovisual. Esse primeiro ano, para mim, foi muito sofrido, justamente por perder, né, todas essas coisas que eu estava ali habituada a encaixar de certa forma. E a gente não tem nenhum respaldo sobre isso, assim, por ser mãe você não pode ter uma carga diferenciada, você não pode pedir para sair mais cedo, o seu filho não pode ficar doente. Eu lembro que uma vez eu falei para a Tarsila que o fato de eu conseguir voltar era o fato de eu ser uma mãe que não estava sendo mãe, assim, né? Que o meu filho não estava convivendo comigo. Toda a minha assessoria ali materna era por telefone, era emocional, ficou em segundo lugar, porque o nosso trabalho ele toma um espaço na nossa vida que é muito injusto, assim, que você tem um dia para resolver tudo e que nem sempre é um dia de semana, por exemplo, ou seja, você não pode pagar uma conta, você não pode ir numa reunião de escola, você não pode acompanhar uma consulta, né? Toda a estrutura do audiovisual, ele é pensado para pessoas não só sem filhos, mas como pessoas também jovens, assim, que estão dispostas a abdicar de toda a sua vida, sabe? Eu acho que até independente de ser mãe ou não, você tem que estar disposto a talvez trocar de cidade, a talvez passar 3 meses, sabe, num lugar que você não sabe onde, não sabe quando vai voltar, porque pode dar um problema e ter que ficar mais tempo. É uma abdicação muito grande, na verdade. Sim, sim, totalmente, assim, totalmente assina embaixo. Assim, e o que mais me entristece, né, é que fica falando, né, equidade de gênero e tudo mais, e que os pais estão mais participativos, né, na educação dos filhos, em dividir as tarefas em si, mas a gente sabe que é bem assim. No seu caso, você teve essa oportunidade do Gael ficar com o pai, né? Uhum. Nessa série que a gente estava, acho que além de você tinha mais uma ou mais duas mulheres que os filhos estavam com os pais no outro. Sim, mais duas. Mais duas, né? Tinha mais duas mulheres que os filhos estavam com os pais. E eu só podia estar trabalhando insanamente, como foi as nossas filmagens, porque é isso, assim, eu também, é o que eu falei, quando eu tive a Alice, eu optei por ficar esses 8 meses, e depois fui revezando com o pai dela, de quem trabalhava e quem ficava em casa, porque ele também é do cinema, né? Uhum. Então, e aí quando a gente se separou, basicamente, assim, por um breve tempo, ele continuou e depois não mais, é praticamente mãe solo integral, assim, né? Então, e o que me entristece é que isso não é questionado, né? Agora está se falando mais sobre maternidade e tudo, mas muitas vezes é isso, né? Às vezes a mãe e o pai é do cinema, ele está lá filmando e eu estou aqui sofrendo, né? Tipo, para dar conta de toda essa estrutura de trabalhar 12 horas por semana. E é o que eu brinco, né? Nessa série eu brincava assim, plano de filmagem é fácil de fazer, agora o plano de filmagem da Licinha, Verdade. porque você fazer em relação ao plano de filmagem, porque cada dia é num horário diferente, dependendo de que momento que você está de semana de filmagem, então você tem que fazer toda aquela escala de quem vai ficar com a sua filha por todo esse tempo e administrar tudo isso, então é uma loucura, né? A gente tá num patamar que a gente ainda está defendendo ser mulher no audiovisual, assim, É, né? O nosso espaço, que é o espaço de direção, é um espaço que ainda está sendo reivindicado pelas mulheres, assim, pelas mulheres mães. É um processo, é um passo, então, que está muito além. Eu lembro muito que eu além. trabalhei num longa em que a protagonista ela tinha um bebê de 2 anos, né? E ela escondeu isso da gente. Ela fez o teste, ela passou, ela não disse que tinha um filho de 2 anos, só depois que ela tinha sido contratada para o filme, e ela escolheu me contar, assim, né?
no meio de toda a equipe, ela chegou e falou: eu preciso te contar uma coisa. Eu tenho um filho de 2 anos, eu não sei como é que vai ser para administrar ele com as gravações, mas eu quero fazer muito, assim. E é claro que ela já estava contratada, o fato de eu ser mãe também, e de poder falar, não, gente, vamos dar um jeito, vamos, sabe, a gente vai conseguir, ela tem o parceiro dela que vai dar uma força. Mas eu lembro muito da reação da produção, assim, da executiva, e uma executiva feminina até, né? De falar, não, é um absurdo ela não ter contado que ela não tem filho, que ela tinha filho, porque se o filho dela ficar doente, se o filho dela precisar. Mas, assim, a gente trabalha com uma realidade que qualquer pessoa no mundo tem o direito de ficar doente, né? A pessoa, inclusive. A gente, quando entra num projeto, parece que assina um contrato que vendeu a alma, assim, que são 3 meses, 4 meses, que você não vai adoecer, que você não vai ter cólicas, que você não vai precisar resolver um problema na justiça, sei lá, qualquer coisa assim. Você entregou a tua vida aqueles meses, sabe? E aí a gente teve que criar ali, improvisar um espaço no camarim, né? Toda vez que ela ia, para o bebê dela ficar lá, porque ela estava amamentando, assim. Mas era uma situação que, embora seja muito simples, sabe? Tem um bebê com o pai dele ali do lado, cuidando dele. Ele não está dando trabalho para ninguém. A reação do entorno, de como as pessoas recebiam aquele bebê no set, que não era um bebê do elenco, sabe? Era uma reação muito, para mim, eu vou colocar aqui como agressiva, né? Eu poderia dizer que é não receptiva, mas eu acho que é agressiva quando você... Gente, você está excluindo do universo uma criança, sabe? Está negando a existência de crianças no mundo. E essa experiência foi uma experiência que me marcou muito. E ela conseguiu fazer todo o filme. Ela, inclusive, teve muito menos problemas do que as outras atrizes que não tinham filhos, assim, que não eram mães, sabe? Ela conseguia chegar na hora, ela raramente se atrasava. Ela chegava com o texto dela todo pronto, assim. Foi uma atriz muito disciplinada. Até porque eu acho que é isso. Você, como ela já tinha coisa de ser mãe, ela tinha que correr mesmo mais atrás, sabe? Mas é injusto que a gente não possa existir no audiovisual enquanto pessoas que talvez um dia precisem levar o filho para o trabalho. Como qualquer pessoa, enfim, no mundo pode fazer isso, levar o filho para o escritório, sabe? O Gael já foi para o set algumas vezes comigo, mas foram sets muito mais flexíveis, sets de videoclipe ou set de projetos menores, assim. Mas sempre tem uma coisa de receber mal a criança, sabe? E quando você exclui a criança do universo, como você nega a existência da criança no universo, você automaticamente está excluindo as mulheres mães desse universo. Então, não à toa, muitas mulheres acabam desistindo depois que se tornam mães. Total. Não, e uma coisa que uma produtora já falou para mim uma vez, e que eu li um comentário de uma outra live de maternidade que teve, é o quanto, assim, o que as produtoras, no caso que é cinema, né, precisam entender é que as mulheres, depois que elas se tornam mães, assim, obviamente não, mas assim, a maioria, né, quer voltar a trabalhar e tudo, mas talvez não queira trabalhar exatamente como era antes. E é um fato, entendeu? E você tem que esconder isso, como se fosse, né? É aquela frase lá que a sociedade cobra que a mulher trabalhe como se não fosse mãe e seja como se não trabalhasse, né? Então, as duas coisas, né? Tá sempre cobrando a mãe para ela ser perfeita, ser presente, sempre criticada, né? Se qualquer coisa que sai do normal do filho. E quando você está no trabalho, você tem que trabalhar como se seu filho não existisse, como se você não tivesse que buscar ele na escola, ou como se você tivesse que ir para casa para ver ele, porque ele saiu tão cedo, porque ele está dormindo, né? Então, você vai para casa para ver seu filho acordado. E não, você tem que ignorar que existem todas essas coisas. Não, a coisa é tão louca que o pensamento é muito pelo contrário, assim. Eu já fui elogiada várias vezes por ser uma mãe que está trabalhando como se não fosse mãe, assim, sabe? E as pessoas não têm noção de como isso chega pra gente, né? Nossa, parabéns, você conseguiu terminar o projeto. Nem parece que você tem um filho, sabe? Porque ele praticamente não está existindo na minha vida, sabe? Assim. Exato. Não, e aí o que eu ia dizer também, além disso, é que teve uma produtora que comentou, né, que depois que ela
ela se tornou mãe, ela faz as coisas com muito mais eficiência, porque assim, você aprende que você tem que ser muito rápido, porque às vezes Aham. você quer terminar mais cedo para ir para casa e ficar com a sua filha, entendeu? Então ela comentou isso comigo e eu tinha visto esse comentário também, assim, que realmente essa eficiência vem nesse sentido, sabe? De querer pensar, de que você pode fazer a mesma coisa em menos tempo, né? Você ter mais tempo livre, sabe? Então, é uma coisa que... Agora, quem comentou isso é uma produtora executiva, né? Então, produção executiva tá não só no lugar de privilégio, na questão de cachês e tudo, e de hierarquia, mas, principalmente isso que eu ia dizer, de hierarquia, né? De você poder fazer esse seu horário, às vezes, muitas vezes, né? Sim. Cobrado Não, de tanta coisa. eu acho, e também, assim, a gente não pode deixar de falar que a maternidade, ela é muito romantizada, né? A gente Muito. só tem noção do que é a maternidade de verdade, assim. Por mais que você conviva com alguém que tenha filho, com uma amiga, que a sua mãe te fale, sabe? 500 pessoas te expliquem. Só quando você tem a responsabilidade de ter aquela vida dentro da sua e ter que administrar essas duas vidas, sabe? A cobrança social, né? A sobrecarga, assim. Eu defendo muito o fato de não ser só mãe, assim. Eu sou uma mulher mãe, eu falo muito isso, né? Eu não sou uma mãe. A mãe, ela é uma parte da mulher que eu sou, da mulher que é profissional, da mulher que sai, da mulher que namora, da mulher que, enfim, tem várias possibilidades dentro de mim e a mãe é uma parte delas. Só que quando a gente se torna mãe, fica muito visível que a sociedade ela quer o tempo inteiro te empurrar para dentro desse lugar, que é o da mãe, e não só o da mãe, assim, é de uma mãe padrão que é surreal, que não existe, sabe? Da mãe que está ali abdicando toda essa potência que existe nela fora desse universo para estar só cuidando daquela pessoa, só, sabe, se dedicando a uma outra pessoa. Então, acho que também passa por aí, existe muito uma invisibilidade na solidão da mulher-mãe, sabe? Nas questões, assim. A gente ter conquistado tão recentemente o direito a uma licença maternidade, quer dizer, quem tem, né? Porque a gente não tem esse direito. Mas a gente ter conquistado tão recentemente isso, um direito à licença maternidade, a obrigação de pensão por parte dos pais, a reivindicação da guarda compartilhada, enfim, são direitos que estão sendo conquistados muito tardiamente, assim, se você pensa na história da humanidade, sabe? E ainda assim, o peso da maternidade, da criação, não sai da mulher, né? Ele continua sobre a mulher. Então, eu acho que até tem uma questão que é essa, que independente do mercado de trabalho, a ideia que as pessoas têm do que é ser mãe e o que é ser mãe na realidade acarreta muito prejuízo para a gente dentro do mercado de trabalho, sabe? Não só do mercado de trabalho, né? Da vida social também. As mulheres são julgadas por serem mães, né? Enfim. Total. Deixa eu abrir aqui que eu tinha... então, mas essa coisa que você falou, né, que a gente não tem licença maternidade e nem paternidade, né, que hoje em dia, acho que o mundo corporativo já tem licença paternidade em alguns lugares, mas ainda assim são pouquíssimos dias, né, então, Uhum. Acho que isso 15 aí já dias, se eu não me mostra, engano. né, a diferença de que acha que só porque a mãe é que dá o leite, ela que tem que ficar, né, todo esse tempo, tudo. E geralmente a mãe quer ficar também, sim. Mas é porque isso teria que ser com o pai também, né? Porque mesmo nesse tempo que a mãe está em casa, ela também precisa do pai ali ajudando, então, dividindo as tarefas, né? Dividindo, fazendo a parte dele, né? Fazendo a parte Fazendo dele. a parte dele. Isso tinha que ser pagado, né? Para que tenha essa licença. E é uma coisa que foi discutida nessa outra live que eu falei que teve de maternidade audiovisual, sobre essa licença maternidade e paternidade audiovisual, né? De uma coisa de talvez vindo do Cine ou de quem for, sabe? Por acaso, eu tive, porque eu já recolhia INSS, mas, assim, praticamente uma porcentagem muito baixa das pessoas que trabalham com cinema que fazem isso, assim. E mesmo assim, de um valor pequeno. Então,
é uma coisa que tinha que ter garantido num sindicato de uma indústria do cinema como se estava nos últimos anos, né? Eu acho que a pandemia está deixando muito evidente que as nossas condições de trabalho são péssimas, assim, né? As nossas condições de trabalho, os nossos direitos trabalhistas, enfim, está tudo muito errado. E eu acho que o fato de a gente ter parado e entender, tá tendo tempo de pensar, assim, eu vejo muitas pessoas, os profissionais do audiovisual, falando da qualidade de vida, né? Assim, que melhorou, que, por exemplo, não sei como é que eu vou fazer quando voltar a trabalhar, porque agora eu me acostumei a malhar, me acostumei a correr, me acostumei a ter um momento para ler um livro, não sei o quê. A gente tem uma péssima qualidade de vida profissional e a gente não tem nenhum direito, né? Eu acho que a gente tem tido um movimento para se falar disso agora. Eu acho que, quer dizer, já começa, na verdade, pelo incentivo à produção nacional, né? Que eu acho que é uma coisa que também mudou, assim, aumentou a quantidade de trabalho, aumentou, consequentemente, o número de profissionais, e com isso também as reivindicações aparecem, né, dos direitos, assim. Eu acho que o mercado sempre foi muito fechado, muito limitado, e limitado para pessoas muito privilegiadas, assim, que não, entre aspas, não sentiam falta desses direitos. Então, eu acho que a abertura do mercado trouxe pessoas que estão hoje reivindicando esses espaços, assim, né? Em paralelo, tem o movimento negro que está reivindicando o espaço, né? Que não existia uma real abertura para profissionais negros. E acho que as organizações dos sindicatos, enfim, estão trazendo mais reivindicação dos nossos direitos, assim. A própria Sindicine, né? Eu recebi, por exemplo, a cesta básica deles, assim. E foi um apoio para além da cesta básica, sabe? Eu acho que ter um tipo de suporte para quem não está esperando ter nenhum suporte já é muito bom, né? Porque é isso, quando você não tem nada, você acaba olhando pelo mínimo ali. Mas a real é que a gente tinha que organizar e reivindicar todos os direitos de um trabalhador comum, né? Que é férias, que é licença maternidade, sabe? Que é um auxílio para a escola dos filhos, enfim. Porque a gente trabalha num mercado que gera muito dinheiro e é um dinheiro muito mal distribuído, assim. Quando você faz uma comparação dos salários e do que, né, as grandes empresas lucram com cada projeto, e depois continuam lucrando, né? Porque se um projeto ele é reexibido, por exemplo, um projeto de televisão, se ele é reexibido, o elenco ganha mais dinheiro. E a gente não, assim. A gente, primeiro que eu acho que pro tanto que a gente trabalha e pro quanto ocupa da nossa vida, a gente é mal remunerado. A gente é bem remunerado quando você pensa na realidade do Brasil, né? Os nossos salários são altos quando você pensa no salário mínimo, assim. Mas eu acho que pro que o mercado movimenta de dinheiro e o que a gente recebe é muito pouco, sabe? E acho que exigir os nossos direitos, assim, de trabalhador mesmo, sabe? Normal, de conseguir ter um final de semana, sabe? De conseguir prever, assim, quando eu vou poder tirar férias, entendeu? Quando eu vou poder estar no aniversário do meu filho, a gente precisa ter uma reivindicação muito mais forte de direitos. E eu acho que esse movimento ele está ali timidamente acontecendo agora, muito em função dessa abertura do mercado que trouxe, eu diria, novos perfis de profissionais. Exatamente. E eu acho que a grande sacada, assim, da questão nossa como um todo, né, do audiovisual, mas eu acho que principalmente para quem é mãe, quem é pai também deveria ter essa preocupação, é realmente diminuir a carga horária, assim, os sets têm que ser 5x2, sabe, para ter 2 dias de descanso por semana e ser no máximo 10 horas com a desprodução, sabe? 2 horas a menos do que é por dia, porque se você pega esse tempo de trabalho, mais o transporte, né, para ir para voltar, mais aquilo que você faz além, né? Como eu disse, né, equipes de arte, de direção, produção, então, sabe, já é bastante, já é acima, né, do que um trabalhador comum faz. Então, isso tinha que ser, assim, uma luta gigante por isso, sabe? Eu não entendo, assim, é o que um amigo meu fala, assim, acha que todo mundo
vive pautado pelo medo, sabe? Então, assim, ninguém quer indicar porque tem medo de, aquele é que reivindica, então eu não vou chamar para tal filme, entendeu? E isso pode acontecer mesmo, mas se as pessoas se organizam, já é diferente, né? Então, o que acontece é que as pessoas têm receio mesmo de se expor, e por causa disso a gente fica anos e anos e anos trabalhando de maneira desumana, porque eu acho, assim, é o que a gente sempre comenta, né? Você está filmando, você não consegue pagar a conta, você esquece de pagar aluguel, você esquece de pagar as coisas. Supermercado, não existe, não vai no supermercado. Então, assim, você fica só comendo no set, vendo as pessoas do set, e quando dá, né? E é isso, fico com a minha filha nos momentos que sobra, né? Uma atriz que eu estava na última série, ela falou que riu quando viu minhas fotos da folga, era só a Alice, assim. Era assim, e várias fotos da Alice em várias poses. Assim. E é isso, a minha folga é passar o tempo com ela, porque quando, né? Eu até dei uma... Assim, fui além da questão da maternidade, porque eu acredito muito que a maternidade ela é política, sabe? Assim, acredito muito na maternidade como ato político. Eu estou criando um homem, sabe, para a sociedade, que eu espero que seja um homem melhor, que seja um homem que não seja machista, que não seja um agressor, sabe? Então, eu acho que a maternidade e a vida da mulher, né, ela permeia todos esses assuntos que a gente está falando, na verdade, sabe? Mas eu não acho que seja só medo de se expor. Eu acho que é isso. O nosso mercado ele vem de pessoas, né, originalmente, que não precisavam reivindicar esses direitos. De pessoas que estavam em lugares, né, que não trabalhei, vou ficar na casa dos meus pais, a minha mãe pode pagar meu aluguel, meu pai pode pagar meu aluguel. E acho que tem uma confusão assim no audiovisual, que é uma coisa do amor, né? Do amor a essa arte, porque nós somos artistas, assim, a gente está apaixonado por uma arte, por uma comunicação ali, um modo de se comunicar. Mas isso precisa ser separado do profissional, porque o artista precisa pagar a conta, precisa comer, sabe? Então, geralmente, quando as propostas de projetos elas chegam, agora não tanto, mas como você também trabalha no mercado há muito tempo, mas eu me lembro que quando tinha uma viagem no meio do projeto, as pessoas queriam vender a viagem para você, sabe? Então, tipo, olha, você vai para Nova York com tudo pago, mas, cara, é capaz de você ir para Nova York e nem ver Nova York de verdade, sabe? Você só vai ver set de Nova York. E aí as pessoas vão falar, você foi no lugar tal? Não, não, porque você está indo para trabalhar. Eu amo o meu trabalho, assim, eu resisto porque é a arte com a qual eu me identifico, mas eu sou uma profissional disso, eu tenho boletos, tenho filhos, sabe? Tenho um sustento. Então, eu acho que também existe esse lugar, sabe? Existe uma confusão que eu acho que vem do mercado antigo, que é essa coisa de, é uma arte, você tem que se dedicar mesmo, você tem que literalmente se danar para continuar aí, porque você está num lugar de sonho, sabe? Você está fazendo o que as pessoas sonham em trabalhar. Mas não, porque as pessoas sonham porque não sabem qual é a realidade, sabe? A realidade é que eu amo isso, mas eu quero ganhar dinheiro com isso também, sabe? Exato. Eu acho que isso que você falou, eu comentei como amiga também, que eu acho que as produtoras, elas se aproveitam dessa questão, né, de que, em geral, as pessoas são muito apaixonadas por cinema, muito de filmar, só que, sei lá, isso pode durar uns anos, né, mas depois chega uma hora que você fala, não, beleza, eu adoro filmar, mas calma, né, tem que ter condições, né? Mínimas condições, porque às vezes não tem, às vezes é uma insanidade. Você está lá, e é o que um amigo meu, diretor, fala também. O problema é que a gente vai lá e faz. E a gente, eles dão a insanidade para a gente resolve. Então, esse é o erro, né? Não é isso mesmo. Eu lembro me pego, às vezes, fazendo as insanidades que me propõem, e acho que não se deve mesmo, porque é isso, sempre vão achar que é possível. As pessoas jogam muito com a nossa vida pessoal, né, no trabalho, eu acho, assim.
Eu lembro que o primeiro trabalho, o primeiro projeto que eu fui fazer depois que eu já era mulher mãe, né, assim, e era uma mulher que veio negociar comigo o meu cachê, e daí ela veio, então, vai ser super bom para você, né, pegar esse trabalho, seu primeiro trabalho depois que seu filho nasceu. E aí, seu cachê é tanto. Eu falei para ela, mas está muito abaixo do que é o meu cachê. O meu cachê é X. E ela falou, mas então, você teve um filho. Eu falei, exatamente por isso. Eu falei para ela, o meu cachê agora está valendo mais, porque cada hora de trabalho minha é uma hora que eu não estou passando com meu filho. Então, eu vou cobrar mais sim, porque o meu trabalho eu já sei qual é. Eu já sei o que eu vou ter que fazer, eu faço muito bem, modéstia à parte, senão eu não estava aqui. Então, agora sim, eu cobro pela hora que eu não estou passando pelo meu filho, o tempo que eu não estou dedicando a ele, sabe? E foi um argumento que ela não tinha muito o que fazer também, né? Mas é jogar muito sujo. É jogar com as nossas sensibilidades, com as nossas fragilidades, sabe? O mercado do audiovisual mistura muito a tua vida pessoal, a tua paixão, o teu amor, com o que é o teu dinheiro, com o que é o teu ganha-pão, assim, sabe? Gente, as pessoas vão fazer perguntas, porque eu tô falando pra caramba aqui. Quem quiser fazer perguntas já pode fazer. É assim mesmo, Tassi? Tá tudo certo? Então, na verdade, da última vez a gente tinha feito pelo chat as perguntas. Quem quiser fazer pelo chat, pode fazer pelo chat. Ou quem quiser tirar o mudo, colocar a câmera, falar, fica à vontade, gente. Boa noite, aqui é o Grande. Oi. Oi. É tanto para Tarsila quanto para Prix. Quero agradecer, realmente, vocês, assim, homem, hétero, branco, né? Não costuma vir um palmo na frente da cara, se não é dito, né? Como vocês lidam com o machismo do set? E, assim, além disso, porque vocês são mulheres com filhos, desse machismo também que persegue especialmente a mulher com filho, né? Com frases que a gente não precisa repetir, que a gente já conhece, que são desagradáveis. Como vocês lidam com isso? Porque eu tenho certeza que vocês passam por isso, né? Vocês descreveram várias situações, mas como vocês lidam e como é lidar? Assim, você sentiu aquilo, você puxa, e agora? Não sei se a pergunta fez sentido. Eu sim. Pra mim fez, pelo menos. Quer começar, Tassi, respondendo? Na verdade, já era um pouco o que eu ia falar antes, porque... Um minutinho só, eu vou olhar a criança aqui e volto, tá? É engraçado que um longa que eu estava e tinha que se contratar uma pessoa para uma função. Não vou falar muito, porque eu não quero expor a situação, mas era um filme que tinha até a ver com a mulher, com a maternidade e tudo. E aí foram pensar quem seria contratado, né? Tinha várias opções de mulheres. E aí, no fim, falaram, mas essa aqui está com bebê, será que ela, né? Será que vai dar certo? Será que ela vai conseguir? E assim, eu acho que as pessoas que falaram isso para mim não falaram por mal. Certeza que não. Mas no fim é um mal terrível, né? Porque aí eu respondi, falei, claro que ela vai dar conta. Se ela está se propondo a essa vaga, é porque ela vai dar conta, ela vai, né, fazer isso. E o filme era sobre isso, né? Era sobre a mulher, era sobre a maternidade, sobre o período que se tem um bebê, o filme era sobre isso ainda. E aí, no fim, contrataram ela. Mas, assim, foi uma coisa que eu falo, poxa, né, sabe? Isso não é pensado, as pessoas não... É isso, não fazem por maldade, entendeu? Às vezes, né? Eu acho que nesse caso não foi mesmo. Mas, sabe, é um caso de totalmente machismo e preconceito e de colocar a mulher nesse lugar, né? A mulher mãe. E é justamente, como você falou, era no momento que ela mais precisava, né? Então, e eu agora pensando, né, anos depois também, quando eu fiquei grávida, estava cotada para um longa. E eu acabei vindo para Goiânia para parir aqui, né, para ter a Alice aqui.
fiquei uns meses. E aí, quando eu voltei, eu já não estava mais no longa. E nem fui avisada. Uma coisa assim. Eu falei, gente, eram pessoas que me conheciam, sabe? Foi bem pesado, assim, mas na hora você nem pensa que é por causa dessa coisa da maternidade, você nem cai a ficha, né? E é isso, aconteceu tempos depois ainda, sabe? Mas tudo bem, é assim. Eu sou bem reativa, assim, eu confesso. Eu não sou muito de levar, assim, as coisas para casa, mas eu acho que uma coisa que a gente, enquanto negro, aprende muito cedo, assim, as pessoas, elas criaram um mecanismo muito apurado para exercer o racismo delas, sabe? O racismo, ele é muito velado, as pessoas têm um cuidado para ser racistas, sabe? Assim como também tem para ser homofóbico, como tem para ser machista. É claro que existem os que são descarados, né? E que, enfim, não tem nenhum tipo de cuidado, mas eu acho que, no geral, no nosso cotidiano, as pessoas têm ali um cuidado muito grande, assim, elas sabem que vão te atingir, elas sabem onde atingir e como. E aí uma coisa que, para mim, assim, que acho que é uma coisa de autodefesa mesmo, até por viver tanto tempo nesse mercado, que é um mercado muito tóxico em todos os sentidos, sabe? Eu acho que existe muito de assédio moral no nosso mercado. Eu aprendi também a refinar essa resposta, sabe? Então, em geral, a minha resposta ao machismo, ao racismo, é exatamente na altura que eu recebo, assim. A situação mais grave de assédio, por exemplo, que eu sofri foi de um ator que tentou mesmo me agarrar no camarim, eu acho que eu já dividi isso com a Tarsila, e o que me salvou foi o rádio, porque eu peguei no rádio e falei que ia gritar se ele continuasse, e aí ele saiu de perto de mim e falou, não, a primeira coisa que ele falou foi, mas eu sei que você queria, né? Então, aí você para e pensa assim, era uma diária, era uma noturna, a gente super numa pressão, gravando dentro de uma escola de samba, assim, então era uma confusão. A nossa base era muito longe do set, por isso que eu fui até lá buscar ele no camarim, que ele estava dormindo, e ele levantou e já foi me empurrando assim para o canto e tentou me beijar. E aí, assim, eu consegui ter essa reação do rádio, de falar que eu ia gritar no rádio. Assim que eu saí do camarim, eu encontrei com segurança do set, falei com ele, falei com o primeiro também, sabe? Mas, no geral, eu aprendi por autodefesa a responder à altura, assim, sabe? Eu não deixo a pessoa passar sem saber que ela foi racista, que ela foi machista, que ela foi homofóbica. Mas hoje também, eu acho que a gente está num momento assim que esses grupos sociais que reivindicam inclusão estão com uma voz muito potente, né? Por mais que as pessoas ainda tenham a ousadia de responder que é mimimi, elas sabem que o que a gente está falando não é absurdo. Então, eu acho que a gente, enquanto mulher, enquanto negro, enquanto homossexual, enfim, a gente está no momento mesmo de poder falar, sabe? De poder reivindicar. Então, todas as situações de machismo que eu vivi no set, eu consegui pontuar, assim. É claro que acho que todas é impossível, porque no dia a dia tem muitas agressões, tem microagressões, né? A gente vive microagressões. Eu acho que a gente consegue responder quando é a agressão mais absurda, assim, mais extrema. Mas eu tento, na medida do possível, responder. E aí eu sempre brinco com uma frase de uma amiga minha, assim, que eu acho maravilhosa, que ela fala, não, isso não vai ficar no caminho do meu Oscar, assim. Aconteceu aqui, eu vou passar, porque não vai ser isso que vai ficar no caminho do meu Oscar. Então eu sempre tenho essa brincadeira dela na cabeça. E aí, quando uma situação desse tipo acontece, é nisso que eu penso, sabe? Eu tenho 12 anos de carreira, e não é essa pessoa que vai derrubar e que vai me impedir para chegar a outro patamar, sabe? Uhum. Acho que veio uma pergunta no chat, tá? Não sei se você queria adicionar alguma coisa. Eu falo muito, gente, estou preocupada, fico nervosa. Imagina! Como é para vocês pegar projetos com filmagens fora da cidade, que tem que ficar meses fora? Ou vocês, por ser mãe, dão prioridade para projetos que não têm viagem? Então, quer falar primeiro, Pri?
Eu tô num caso muito peculiar, né? Eu sou do Rio, tô mudando para São Paulo, né? Tipo, aí agora eu vou voltar pro Rio por causa da pandemia, mas eu sempre trabalhei na mesma cidade, assim. Eu nunca peguei trabalho que eu tivesse que viajar depois da maternidade. Optei em pegar projetos em que eu estivesse no Rio e estivesse perto do meu filho, pudesse estar com ele na folga, no final de semana, enfim. Quando eu entendi que eu ia entrar para o cinema, por exemplo, né, que ia trabalhar mais com cinema, com série, que geralmente é o que te exige essas viagens grandes, esses deslocamentos, né, entre cidades, enfim. Eu deixei meu filho morando com o pai dele, justamente para poder ter essa liberdade. Então, não sei como funciona para outras mulheres mães, assim, mas eu me dei uma meta de tempo que ele vai ficar morando com o pai dele, que é o tempo de eu me estabilizar novamente no mercado, e é o tempo para eu realmente estar livre para o meu trabalho, que é isso, de a gente poder fazer uma viagem absurda do nada, sei lá, ir para a Amazônia, né? Ir para a Bahia, e sei lá, enfim, para o Paraguai, porque agora estão contando para fazer as produções, parece que no Uruguai ou no Paraguai, não sei. Acho que é no Uruguai, né? Que as produções estão sendo planejadas para filmar. Eu acho que é isso. Mas, enfim, então hoje eu tenho essa disponibilidade, assim. Mas talvez, né, eu estou me preparando para o meu filho morar comigo um dia. Quando ele estiver morando comigo, eu tenha que repensar isso. E aí só pegar trabalhos na mesma cidade, que eu não tenha viagens tão grandes, enfim. Ou vou ter que fazer algum esquema especial, tipo trazer minha mãe para ficar com ele, trazer meu irmão para ficar com ele enquanto eu estou viajando. Mas eu tenho essas possibilidades, né? Então, eu, desde que a Alice nasceu, em 2015, eu filmei em Belém, nossa, foi muito difícil. Foi a primeira vez que eu fiquei longe da Alice e não aguentei, assim. A verdade é, não aguentei. Foram milhões de outras questões, mas é isso. Aí depois eu fiz um longo em Brasília, e aí eu já falei, não fico sem a Alice. Aí levei a Alice, encontrei uma pessoa para cuidar da Alice enquanto eu estava filmando, sabe? O pai dela, a gente já tinha se separado, foi para lá para cuidar dela também, então deu tudo certo. Só que assim, é um perrengue, né? Eu vi comentando de uma outra maternidade que eu assisti, tinha justamente isso, assim, se pega um homem e uma mulher na mesma função no cinema, sei lá, funções quaisquer, mas com a mesma função, mesma hierarquia, mesmo cachê, mesmo tempo de experiência, alguém liga e fala assim, vem fazer um filme não sei aonde, o cara fala, olha, vou ter que ir, ficar 2 dias fora e vai, entendeu? A mulher, em geral, é muito mais complicado, né? E é isso, né? Eu vou ter que movimentar, ver se dá para levar ali, se vai ter alguém para contratar lá, para cuidar, ou se eu levo alguém, sei lá, né? Alguém da rede de apoio e tal, mas é difícil. Não é impossível. Inclusive, o longa que estou fechada para fazer pós-pandemia tem viagem no Mato Grosso do Sul. Então, vamos ver, né? Como é que vai ser? Essa vai ser surpresa, mas a Alice sempre quer ir comigo. Eu sempre quero ela perto. Complicado. Mas é isso. Como que não se pensa, né? Por exemplo, esse longa que eu fiz em Brasília, o produtor foi muito legal comigo, assim. Ele viu o perrengue que eu estava passando, eu estava ficando na casa de amigos em Brasília e tal. E a nossa base era um hotel. E aí, no fim, ele deu um quarto do hotel para eu ficar com a Alice e tal. E é isso, sabe? Porque como não pensar, né? Fazendo um filme fora, que mães precisem, sei lá, às vezes diretor de fotografia fica num quarto separado, o diretor fica num quarto separado, né? Mulheres que são mães, às vezes precisam também, né? Justamente por essas coisas. Então, na verdade é o mínimo a se pensar, né? Mas assim, eu sou super grata ao produtor executivo por esse super bom senso e humanidade, né? Tem mais alguma pergunta? Eu ia falar de um... eu gosto muito da... Alguém vai falar? De Sou aulas? eu, Tarsila. Sou eu. Muito bom, Tarsila e Pris. Obrigada. Não é muito fácil mesmo, as mães. Eu queria saber uma coisa
que me intriga às vezes assim, né? Eu sei que o mercado é muito complexo. Por exemplo, vocês tinham sempre um rol de trabalhos que eram feitos, chamados tal, né? Após a gravidez, esse rol de trabalho continuou na mesma ou diminuiu? Ou como é que ficou? Eu gostaria de saber, porque é complexo tudo isso, né? É muito difícil o que vocês estão falando. Quer falar, Pri? Eu, antes de engravidar, eu era contratada numa produtora, então eu fazia pouquíssimos freelas fora, né? Eu tinha uma rede ali muito segura. Mas é claro que existe um período da nossa vida que a gente deixa de existir para as pessoas. Assim, se você está com recém-nascido, as pessoas não vão te chamar. A não ser que seja seu amigo, que sabe que vai te perguntar, vai te ligar e falar, você acha que dá para você fazer? Né? Mas, assim, eu acho que o primeiro ano do meu filho, eu não fui chamada para nenhum trabalho. E no segundo, quando eu fui chamada para o primeiro trabalho, ironicamente, era um projeto novo do GNT, que era um projeto falando de maternidade, assim, né? Falando para esse público. Mas eu acho que a gente demora e a gente tem que geralmente anunciar que está de volta, sabe? Eu vejo muito esse movimento acontecendo agora das mulheres falando, peraí, amor, eu já estou podendo voltar, sabe? Você tem que anunciar mesmo, assim, tem que dizer, me chama, porque se você for contar que as pessoas vão te chamar depois de você ter um bebê, eu acho que não vai rolar para muita gente, assim. Mãe, sabe o que eu já não consigo me recordar se me chamaram, porque foi uma produtora que eu já trabalhei muitas vezes, uma produtora de produção, né? E ela que me indicou para esse longa, que foi o primeiro que eu fiz depois, quando a Alice tinha 8 meses. Mas eu não lembro se eu fui atrás, aquela velha, né, manda uma mensagem e tal, ou se ela me procurou. Eu já não me recordo, para falar a verdade, mas é porque é isso, eu fiquei menos tempo, né? Eu fiquei 8 meses, a Prix ficou mais. Então, acho que esse tempo que você fica mais tempo longe, eu acho que esses contatos esfriam mais um pouquinho. E eu acho que, assim, a gente tem que levar em consideração que a gente aqui está falando do eixo Rio-São Paulo, né? Que quando isso se estende para outros estados, eu nem imagino, sinceramente, o que é, por exemplo, ser uma assistente de direção, mãe, sei lá, na Bahia, sabe? No Sul, eu não sei como é que é a produção audiovisual, né? A gente está falando, de certa forma, de dois mercados que produzem muito, né? Então, assim, uma hora ou outra, essa vaga vai surgir, vai aparecer. Por isso que eu acho que eu tive tanta fé de parar e ter ciência de que eu ia voltar, porque principalmente TV lá no Rio, né? A gente tem um movimento muito grande, assim. Agora, eu não sei como é que é fora do eixo Rio-São Paulo. Acho que é bem importante fazer frisar isso, né? A gente está em dois mercados que são os principais mercados nacionais, que a gente tem ainda um lugar ali de segurança para parar e voltar. Mas eu acredito que sim, existe um preconceito muito grande quando você se torna mãe e durante um tempo você é parado de chamar, param de te chamar para trabalhar. E eu acho que isso é independente, tá? Do tempo que você fica parado ou não. Porque, por exemplo, a partir dos 2 anos do meu filho, que eu dei negativa no primeiro trabalho, né? Assim, então, eu acho que existe um período que as pessoas falam, não, ela não existe agora, ela morreu. Sim. E aí, quando eu comecei a reaparecer nas redes sociais e nos ambientes sociais, é que as pessoas foram lembrar e falar, vamos chamar a Prix, sabe? Eu vi esse comentário em outro lugar também, falando de uma... Foi sem querer. Fala, tá? Relaxa. Falando de uma... agora eu me perdi o que eu ia falar, mas eu tenho outra coisa para falar que também é muito legal. A gente estava falando do eixo Rio-São Paulo. Não, uma coisa que eu acho muito legal que você fala, Prix, é sobre a questão da gente, antes de ser mãe, a gente é mulher, né? Assim, uma coisa que eu sempre falo, assim, que depois que a Alice nasceu, parece que minha existência ficou 20%, assim, sabe? Assim, todo o resto, eu tô ali pela Alice, assim, mesmo quando eu não tô com ela,
É o que eu falo, assim, eu até ia escrever um texto sobre isso durante a pandemia, assim, quando eu estava em São Paulo, estava muito pesado, assim, várias coisas, de estar o dia todo, Alice em casa, faxina, etc. E essa coisa do estado de atenção que a gente tem, né? Mesmo quando você não está cuidando da criança, sei lá, às vezes ela está ali do lado vendo um desenho, sua cabeça liga, é um estado de atenção absoluto, assim. Enquanto a Alice não dorme, eu vejo assim, ela apagada dormindo, aí sabe, você já desliga, assim. Eu pelo menos, e tem muito aquilo que falam, né, da carga mental toda, que é muito para mulher, não só mulheres mães, né, mas mulheres como um todo, né, de ter que fazer tudo, decidir tudo, resolver tudo, né, todas as questões de casa, de afazeres, de mil coisas. E aí é que aquela que eu brinquei do plano de filmagem. O plano de filmagem da Licinha é o pior de todos, porque é muito treta. Então, assim, mas tudo isso para dizer que eu gosto muito das coisas que você fala, sabe? Sobre essa coisa da gente ser mulher, sabe? Quem é mãe sabe a realidade que é, né? Assim, depende, há várias realidades de mães, né? Claro. Algumas com mais privilégio, outras não. Algumas que, né, tem uma pessoa que está ali cuidando junto o tempo todo, outras não. Então, mas essa coisa da gente ser mulher, né? Não só mãe. E assim, acho que também é bom não assustar quem está assistindo. E de repente tem plano de ser mãe, né? Assim, trabalhando com certeza está todo mundo assustadíssimo. Infelizmente, quer dizer, infelizmente a gente também dá um jeito, né, cara? A mulher, assim, faz 5 coisas de uma vez, sabe? A gente chama a mãe, chama o pai, enfim, dá um jeito. Tô eu aqui, né, mudando de cidades, eu vivo entre 3 cidades, que é a cidade, é o Rio, que é a minha cidade, Búzios, que é a cidade que meu filho mora, né, oficialmente, ele tá aqui comigo em São Paulo, mas ele mora em Búzios, e agora São Paulo, assim, eu tô administrando essa loucura sendo assistente de direção, assim, aqui, lá, sabe? Então eu acho que, assim, ter consciência de que é muito difícil, né, mas a gente está reivindicando direitos nesse sentido. E que eu acho que também, assim, quanto mais mulheres mães insistirem nesse mercado, sabe, com as suas problemáticas, sabe, com as suas questões particulares, mais vai existir um espaço de abertura para a gente até que um dia as pessoas entendam que tem que ter uma creche num set, sabe? Tem que ter uma base creche, porque se você tem mais de 20 mulheres no espaço, com idades variadas, uma mãe vai ter ali. E talvez uma mãe com uma criança. Então, assim, eu acredito que esse momento vai chegar. Eu já vi até reportagens sobre isso, fiquei super feliz. Mas acho que é isso, né? A gente tem que mesmo insistir, porque agora a gente precisa lutar com as armas que a gente tem. E a arma que a gente tem agora é a nossa existência. É ser uma mulher mãe num set de filmagem e falar, eu preciso parar porque eu vou atender o meu filho agora, sabe? Eu preciso falar com o médico do meu filho porque deu um problema. E assim, e a gente mostrar que, para além da profissional que você é ali no set, você tem uma vida e tem problemas para resolver. Só para ninguém também desistir, ficar desanimado, sei lá. Não, eu ri agora porque eu lembrei de uma situação que a gente passou, Prix, que a gente estava no set, super corrido, e eu tinha que fazer a matrícula da Alice na escola. E eu falei, pelo amor de Deus, eu precisava imprimir todas as coisas. Aí a Prix, calma, eu vou te ajudar, eu vou imprimir. E é isso, você está fazendo a matrícula da escola ao mesmo tempo. E a diretora falou, não, você tem que vir presencialmente. Eu falei, é impossível. E aí, tudo isso. E saindo do set rodando para falar com a diretora, para explicar para ela. Então, essas coisas que acontecem, né? Você não tem escolha, né? Chega um momento que é isso. Tem que resistir e ocupar os espaços e fazer da nossa existência uma arma, assim, nesse sentido, sabe? Até para a gente ser ali mulheres de limiar, né? Abrir espaço para as próximas poderem chegar e estar mais tranquilo um pouco. Sim, exatamente. É essa, né? Que nossos filhos vão crescendo. Que outras mães, outras mulheres possam ter uma realidade um pouco melhor, né?
Ó, quem está aqui? Simone Souza, a Liantai está aqui também. Ai, um beijo, querida. Nossa, tem uma Quem quiser galera, hein? fazer perguntas. Ó, não, uma coisa que eu ia falar também é dessa coisa que tem tudo a ver com a maternidade também, que é uma coisa que eu via anos atrás, que é falando que o trabalho doméstico é que faz o capitalismo girar. E eu lembro que eu vi há anos e eu vi isso e falei assim, gente, hoje em dia isso já é muito mais falado, né? Mas eu fiquei pensando um bom tempo, assim, porque é isso, assim, é graças às mulheres que cuidam da casa, às vezes limpam a casa, cuidam dos filhos, às vezes cuidam de idosos, dos avós, das mães. Então, que permitem, né, que os homens subam em suas carreiras, né, e sejam ótimos. Então, é um pouco isso, né? A gente está sempre tendo que fazer 450 coisas para tentar alcançar esse lugar que para eles já está muito fácil, né? Não é à toa que quando você pega as estatísticas, né? A última live que eu dei, que era sobre mulher no cinema, as estatísticas são bem baixas, né? De cargos altos de mulheres, né? Direção, roteiro, direção de fotografia. Acho que a única função que passa, né, que tem mais mulheres que homens, é direção de arte. Então, E é uma das que coisa foram também que já analisadas, tem um olhar feminino, aquela coisa tá implícito olhar feminino, né? é uma coisa que já pode ser, né? Eu não posso afirmar, mas que pode ser que já tem esse machismo embutido, Não, né? eu digo isso no sentido Então, machista mesmo, né? que é uma profissão de mulher, né? Não, é claro, eu acho que assim, é muito claro para mim essa diferença, porque, por exemplo, o meu filho mora com o pai dele, mas ainda que ele morasse com o pai dele por 2 anos consecutivos, não daria conta de todo o tempo que ele morou comigo, né? Assim, mas todo o tempo que ele morou comigo era minha obrigação. E toda vez que, sei lá, eu tô no set e respondo pra alguém, ai, meu filho mora com o pai dele, é tipo, nossa, que puta pai que ele É tem e tal, incrível. sabe? Nossa, nossa, parabéns, hein, paizão. E aí, assim, cara, Não, com certeza. tem todo um trabalho meu de desconstrução em cima desse pai, sabe? Tem toda uma responsabilização minha, assim, no sentido de remédio, de dar bronca, porque o pai dele tem um limite na bronca e sou eu que falo, não, vai fazer o dever, vai não sei o que, sabe? Eu me lembro que, inclusive, no Noturnos, a gente estava voltando de um daqueles deslocamentos absurdos de 50 minutos, e eu passei 50 minutos na van conversando com meu filho, porque ele estava numa birra com o pai, gritando, batendo nas coisas e tal. E eu ali entendendo que já era tarde, que a equipe estava cansada para estar ouvindo ali, então tentando falar baixinho, né? Tipo, filho, não, olha, vai pro seu quarto, deita, respira, me explica o que aconteceu, fica sozinho e me conta, né? Ali nesse trabalho materno, que é um trabalho invisível, né? E eu fui todo o deslocamento, 50 minutos, cheguei em casa, ainda falando no telefone com meu filho. Entretanto, se eu conto isso, é tipo, e daí? Agora, o pai dele só mora com ele, sabe, assim. E é obrigação dele, assim, só mora com ele. E daí ele é exaltado, assim, num nível absurdo, sabe? Absurdo. Eu acho essa diferença, assim, gritante. Qualquer mulher que fala, eu tenho 2 filhos e moro com 2 filhos sozinha, é tipo, cri, 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 sabe? E daí, agora um homem, ele é Mais que sua ovacionado por obrigação. ser pai. Sabe? Um homem, ele só por ser pai, ele é ovacionado pela sociedade. É Não, revoltante, assim. com certeza. E você, Pri, você só escuta os elogios que as pessoas fazem para você, né? Que falando dele, elogiando ele para você. Imagina Uhum. quantos elogios ele não recebe, né? Exatamente, assim. Nossa, na real, a gente, assim, né? Eu vejo muito que as mulheres que não moram com os seus filhos têm meio que um olhar assim, não sei que mãe você é não, viu? Não sei se você é boa mãe não, né? Porque, enfim, não mora com seu filho.
as pessoas são muito cruéis com a mulher mãe, assim, sabe? Porque esse formato da Virgem Maria, abdicada, a mãe santificada, que faz de tudo pelos filhos, que não tem uma vida, que não transa, que não bebe, que não usa drogas, sabe? As pessoas compraram essa ideia e tu não tira da cabeça delas por nada, assim, sabe? Então, quando você reivindica qualquer espaço enquanto mulher, tirando a parte mãe ali, você é olhada de uma forma, né? Quando eu tô num bloco de carnaval, eu me lembro que o primeiro carnaval que eu fui depois do nascimento do meu filho, eu tava lá no meio do bloco, e aí uma pessoa me parou, tipo, todo mundo bêbado, todo mundo louco, né? E aí uma pessoa me parou e olhou, ué, cadê o Gael? Aí eu respondi assim, tá muito cedo para trazer ele, né? E a pessoa me olhava assim, tipo, nossa, que grossa. Eu falei, grossa, você está se metendo na minha vida, sabe? E quando o Gael vai comigo, o problema é que ele está lá comigo. Hoje ele com 6 anos, eu levo ele comigo sempre, assim, tento levar ele para todos os espaços, né, para aproveitar o tempo que a gente tem juntos. E quando ele está comigo também sou criticada porque estou levando a criança para o meio de bloco de carnaval, ou estou no bar com a criança, ou estou no meu trabalho com a criança, sabe? Ele vai ficar 12 horas de pé no set? Eu não, ele senta, deita no chão. Eu dou umas respostas bem debochadas, assim, que essas pessoas se tocarem. Mas é um absurdo que essa cobrança ainda exista, sabe? Não, E essa discrepância também, né, no tratamento da mãe e do pai. totalmente. Vejo todos os dias. Não, e outra coisa que eu anotei aqui para falar é que é muito louco, falando dessa coisa do trabalho doméstico e do cuidado com crianças e idosos que faz o capitalismo girar, é muito louco porque, assim, se for parar para pensar, né? Eu, que quando estou filmando, dependo de uma outra mulher para cuidar da Alice. E ela também, sei lá, tem filhos, tem netos que dependem de outra, e assim vai, né? É uma rede de que vão Exatamente. num ciclo infinito de mulheres que vão cuidando dos outros e dos outros e dos outros. E aquelas mulheres que estão no fim dessa cadeia, né? Que estão ali. É terrível, assim, quando eu paro para pensar nisso, eu falo, meu Deus. É uma estrutura opressora, né? É uma estrutura para você não ter mobilidade social, né? É uma estrutura ali que é feita para colocar a mulher no lugar dela e que acaba que a base dessa estrutura é a mulher negra, né? Quer dizer, no suposto lugar dela, não no lugar dela, né? Mas no suposto lugar dela, o que as pessoas entendem assim. E que isso vem sendo alterado justamente com essa com essa liberdade das mulheres, né? Com essa procura maior das mulheres por se desenvolverem profissionalmente, por terem menos filhos, por dividirem mais, né, a guarda com os pais, assim, dividir o cuidado mesmo, né? Isso vem impactando nas sociedades em geral, assim. Eu estava vendo até uma reportagem sobre isso na Europa, por exemplo, que já está um pouco mais à frente, né? Essa libertação das mulheres de terem menos filhos, de trabalhar mais, como isso mexe com toda a estrutura da sociedade, assim, com todos os números. Enfim, liberdade, né, pra gente. A gente precisa disso em todos os sentidos. Total. Acho que veio uma perguntinha aí, ó, Tarsi. Vocês têm alguma sugestão de como as pessoas em um set podem ajudar a ver esses preconceitos, ou ao menos a como se tornar mais atentos e ajudar, ao menos, começar a mudar essa realidade? Reconhecer que as mulheres mães existem, que elas fazem parte do esquema audiovisual, e eu acho que para mim, é fundamental que tenha um espaço preparado para receber a criança, para receber a mulher que está amamentando, ou para receber uma mulher, sabe? Eu acho que, assim, o set precisa ser um lugar mais receptivo para a criança primeiro, assim, sabe? A figura da criança, que não é a criança que faz parte do elenco, ela precisa existir no set, sabe? Todo mundo, né, já foi no trabalho da mãe e do pai, né? Tem até esse dia na escola, enfim, que é o dia a dia no trabalho da mãe, dia a dia no trabalho do pai, sabe?
E isso tem que ser uma realidade possível para a gente. Então, eu acho que, primeiro, acho que as pessoas também, assim, pensando até um pouco mais, de uma forma mais simples, as pessoas precisam parar de se assustar quando descobrem que nós somos mães do cinema, sabe? Mães que trabalham com audiovisual. Porque ouvir, não sei como você consegue, não é a melhor forma de dar apoio para ninguém, né? Assim. Então, eu acho que é bem isso. Como que a gente te ajuda? Você precisa que eu fique com seu filho 1 hora? Você sabe, como é que eu te ajudo? Você precisa que eu ligue para algum lugar? É reconhecer essas existências, sabe? As existências das mulheres mães nesses espaços. No set, enfim, em todos os espaços que as crianças não são bem-vindas. E eu acho que hoje no audiovisual, uma criança que não é uma criança elenco, ela não é bem-vinda. Começou, teve, já soube de, eu ia falar de longas, mas acho que eu soube de um longa que o diretor, não sei se ele já tinha tido a filha dele ou não, provavelmente sim, mas assim, eu lembro que acho que a técnica de som levou filho, já começou esse movimento de ter crianças no set, sabe? Uhum. Mas é fundamental, assim, porque é isso. Se acontece alguma coisa, né? A Alice praticamente nunca vai em nada, porque, assim, é isso. Né? Tem que estar lá com atenção total. Então, é muito difícil ter uma reunião, acho que você estava, inclusive, nos noturnos, que a Alice estava, porque não lembro o que aconteceu. Foi na leitura. Na Era leitura do justo roteiro. na reunião de análise técnica, que é super técnica a coisa. Ai, foi a reunião de AT. E a Alice Dia da liberdade do Lula. Só que ela ficou, sei lá, 1 hora, 2 horas, era só o tempo de alguém ia passar, acho que a Dete ia passar para pegar ela e tal. Mas assim, nossa, eu ficava no incômodo, porque parecia que as pessoas estavam muito incomodadas, entendeu? E, gente, é só uma criança, né? Uhum. É isso, assim, às vezes ela vai falar no meio da fala de alguém e tá tudo certo, né? É um ser que não está treinado socialmente para ser hipócrita como nós, assim, né? Ainda está com todas as liberdades ali contidas. Exato. Alguém fez um comentário aqui para mim no privado, falando que uma vez ela já foi criticada, ela é do cinema também, né? Já foi criticada porque trabalhava demais. Como se ela tivesse que ter tempo mais para os filhos e para o marido do que para trabalhar, sabe? É isso, né? A mulher A Amélia já morreu. criticada. Hã? Eu falei, a Amélia já morreu. Exato. A mulher sempre vai ser criticada, né? E se você não trabalha, você vai ter dinheiro como? Você vai pagar as contas como? Você vai sustentar seu filho como? E fora isso, né? Às vezes você quer trabalhar e pronto, entendeu? Uhum. É sempre essa coisa das pessoas se incomodando, né? Com as decisões da vida das outras. Na vida da Eu queria mulher. falar uma coisa. Fala. Aconteceu, inclusive, agora há pouco, né? Quando vocês estavam falando do set, eu fiquei imaginando, aconteceu uma coisa, uma bobagem agora há pouco, mas que eu fiquei imaginando um set, o que pode gerar. Aqui perto da minha casa tem uma padaria. E eles estão tentando, para entrar, manter 1,5 metro de distância, né? E tinha muita gente hoje, né? E aí atrás de mim tinha umas 6 pessoas na fila, uma fila enorme. E a mãe estava com uma criança. E de repente, eu não sei se a criança ficou com calor, eu não sei o que aconteceu, a menininha começou a gritar muito. E estava muito devagar o atendimento, estava tudo muito devagar. E a menininha começou a gritar. Todo mundo foi ficando muito irritado. Eu também fiquei irritada, assim, né? E não acontecia nada, né? A fila parada, todo mundo, assim, com medo de ser contaminado, todo mundo querendo ser atendido e a criança gritando. Aí eu pensei assim, no primeiro momento eu pensei, por que ela veio com uma criança, né? Depois eu pensei assim, falei, de repente ela não tem com quem deixar a criança, isso tudo na fila. Aí chegou minha vez. Quando chegou minha vez, eu chamei a mulher. Eu falei assim para ela, vem, né? Eu pedi para ela ir, né? E eu pensei, se o pessoal da fila reclamar, eu vou para o lugar dela, né?
pelo menos ela adiantou, a gente troca de lugar, né? Só que ninguém teve coragem de falar nada, né? E ela, aí eu não sei se ela ficou calma, a criança também foi ficando calma, e a menininha foi parando de chorar, a moça do caixa da padaria deu um negocinho pra menininha, assim, né? E ela foi. E foi uma coisa assim, de verdade, assim, foi 15 minutos tudo isso, assim. Parecia assim que a gente tava ali há 5 horas, não era? Um negócio assim de uns 15 minutos, né? E aí eu fico, quando a Prix estava falando, eu fiquei imaginando, existe uma falta de paciência muito grande, assim, existe quase uma negação, assim, não tenham filho, não tragam as crianças, é muito estranho. Ali foi um exemplo disso, assim, não existia uma solidariedade, né? Não existia, assim, era quase uma negação, tipo assim, você está incomodando todo mundo aqui com seu filho. Eu senti isso, assim, até eu num primeiro momento, né? Só que depois, eu também tenho um filho, né? Eu estou falando tudo isso, mas eu tenho um filho. Depois eu fui pensando, eu falei, mas não é isso, né? A gente esquece. Eu não sei, acho que você pode até dizer melhor, né? Trabalhando. A gente parece que vai entrando assim no rolo compressor disso, dessa forma que está organizada a sociedade, e a gente acha que realmente está incomodando, assim, que está não dá para ter um filho junto, fazer tudo junto, né? Você está mostrando exatamente que não, né? Que é possível isso, né? Foi só isso, é que isso aconteceu agora há pouco, assim, tem mais ou menos umas 2 horas, assim, sabe? E eu fiquei muito triste de ver toda a situação. Eu imagino no set, no cotidiano, em outras situações. É muito. Não é aceito essa questão, na verdade. Eu vejo um pouco isso, essa irritabilidade com a criança, ela, na verdade, ela é uma irritabilidade com a mãe da criança. Porque a gente vive numa sociedade que cada vez mais está muito punitiva, né? A gente quer punir todo mundo, a gente quer punir as pessoas, assim. Então, quando a criança está gritando, a culpa é daquela mãe que não está educando. As pessoas estão irritadas com o grito da criança, mas elas estão mais irritadas com a mãe que não bate, com a mãe que não está fazendo nada, e elas não têm coragem de falar, né? E a criança, hoje, ela perdeu o direito de ser criança, de ser um ser humano que está em desenvolvimento, que está absorvendo todos os códigos sociais, e que por isso ela grita quando ela tem vontade, ela chora quando ela tem vontade, ela está se expressando da forma que ela entende que é a expressão dela, né? Uma criança não é um ditador, ela não tem base para entender o que é ser um ditador, como as pessoas falam, você está criando um ditador, né? Uma criança, ela não é vingativa, ela não tem base para constituir o que é a ideia da vingança como a gente já tem, né? Com todos os nossos traumas, com tudo que a gente traz, assim, engessado na gente socialmente, sabe? Então, a gente olha para a criança e quer punir a criança como se ela fosse um adulto, sabe? Quer que ela entre dentro dos códigos sociais como se ela fosse um adulto. E, na verdade, a criança, ela é uma criança, ela está sendo criada e cabe a toda a sociedade em volta dessa criança entender isso e ajudar nessa criação. Porque, assim, pode não parecer, mas a criança, ela capta que as pessoas ao redor estão irritadas com ela tem essa consciência, assim, sabe? Ela vê, tanto que quando uma criança está muito irritada, se você reparar, ela vai escolher um adulto, que, se não for a mãe, né? Ela vai escolher um adulto que está realmente tendo paciência com ela, porque ela sente, ela vai além da nossa hipocrisia, né? A criança, ela expõe muito as nossas hipocrisias, as nossas sensibilidades, assim, as nossas falsidades, né? É igual quando ela chega e fala assim, não gosto de você, né? Ela sente e ela fala, não gosto de você. E automaticamente, enquanto mãe, as pessoas querem que você bata naquela criança que fale, não pode falar que não gosta do fulaninho, né? Então você já vai injetando ali todas essas hipocrisias na criança. E aí eu acho que isso se traduz em todas as situações nas quais as crianças existem. Fala aí com o pessoal. As pessoas, eu acho que as pessoas hoje estão com uma sede. Peraí, amorzinho, já tá quase. Já acabou a live? Tá quase, tá bom? As pessoas têm uma sede de punição e assim, a maior punição é em cima das mulheres mães, que é nessa coisa de você não vai bater, você não vai gritar, você não vai tirar ela daqui, sabe? E a criança só está sendo criança, sabe? Elas perderam esse direito, o direito de estar nos espaços públicos sendo
seres em formação, sabe? Sim. Ó, Ó o meu filhinho, ó. Ó o meu filhinho aqui também, ó. que você falou. Ó o meu filhinho. Mãe, bota me mostrar pra mim Tá bom. você ver. Tarsila queria falar uma coisinha. Só fazer um comentário do que a Amanda falou aqui, ó, que a responsabilidade de criar todas as crianças num recinto deveria ser coletiva, né? E, totalmente, né? Você vai se sujar. Alguém falou que queria falar alguma coisa. Quem era? Oi, Mário, pode falar. Olá, boa noite, Pris. Prazer em conhecê-lo. Está aqui conosco, certo? Obrigada. Eu estava vendo aqui, eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas inclusive tem até uma página no Facebook, interessante, do projeto Maiá. Vocês já ouviram falar desse projeto Maiá? Que ele é um roteiro de um curta-metragem, ele produzido de uma forma ficcional, que surgiu a partir do projeto de pesquisa do fenômeno da maternidade no cinema. Certo? É uma coisa interessante. Então, Tarsila, se você não vê, procura verificar lá no Facebook, que eles têm umas discussões muito interessantes. Por aí dá para você perceber como virtualmente essa questão dentro de tudo que vocês estão colocando tem de se avançar no virtual e tem de se avançando aos poucos, certo? É uma coisa muito interessante, tanto é que já está saindo até curtas com foco nisso, certo? Então, esse Maiá, ele é uma produção de um curta-metragem, né? O fenômeno da maternidade no cinema, e está em busca de relatos, de impressões de mães gestantes lá de Sorocaba para finalizar o roteiro da obra, né? O projeto ele convida para a roda de conversa, ele teve começando isso agora no final de 2019, mas ainda está avançando sobre isso. Então, ele tem buscado contemplar exclusivamente mães, certo? Nesse período de gestação. É muito interessante vocês se atentarem diante disso. Tá ok? Legal, hein? Boa dica. Aí podem até ajudar, por meio disso, a reforçar essa discussão ou então se apegar nela como algo já existente, certo? Nessa luta, né? Em busca desses direitos todos vocês e desse problema enfrentado da questão desse período de maternidade no cinema enfrentado, né? Tá ok? Tá bom, obrigada. Mário está ali no cenário, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu falei que ele está no cenário, parece até um croma preto, sabe? Assim, nessa da cabeça. É que aqui nós estamos com alguns incentivadores na questão de arte aqui. Olha o cenário do Didi. Ficou legal. Olha o Didi, está numa praia, certo? Um dia está numa praia. Olha lá. Olha o Henrique, olha hoje. O que foi? O que é isso aí? O Henrique, está no momento aonde? Parece que está na danceteria aí. O que é isso? Danceteria. Então, gente, acho que é isso. Não tem mais nenhuma pergunta para poder liberar a todos. Se quiser perguntar. Eu adorei, viu, Tarsi? Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês todos pela atenção. Foi bem legal falar sobre isso. Obrigada a todo mundo também. Também adorei as presenças todas aqui. Obrigada, Prix. Obrigada, Tarsila. Muito bom, muito importante, viu? O assunto que você abordou. Acho que o tempo que eu trabalho na escola, a gente nunca colocou isso em nenhuma oficina, nenhum curso, nenhuma palestra, nada. É a primeira vez que a gente está falando desse assunto. E eu acho, além de toda a importância para todos dentro da escola, acho que é um momento tão legal, suave, sabe?
E a forma como você também colocou, Prix, tudo muito lindo, assim, muito suave, muito importante. Obrigada. Obrigada. Que bom, gente, que vocês gostaram. É importante Legal, mesmo porque cada vez mais eu acho que tem de difundir isso, principalmente as mulheres poderem difundir um pouco mais essas relações, né? E suas necessidades dentro do set, dentro de uma produção, dentro do próprio trabalho, né? Eu acho que a escola também contribui um pouco nisso quando faz um debate como esse. É importante e é de coração. Assim, muito obrigado a Tarsila e a Prix por esses momentos hoje. Obrigada, gente. E só para complementar uma coisa assim para Tarsila, a Pris aí que estavam falando. Acho que o homem consegue, que nem vocês estavam falando, o homem só faz uma coisa de cada vez. A mulher não, a mulher faz 5 ao mesmo tempo. Isso a esposa está dando risada aqui também. Só que a questão é que a gente faz 5 porque isso volta para a gente ter que fazer. Se a gente não fizer, as coisas não são feitas, entendeu? E fazem bem feitas. Isso pode ficar sossegado que você sempre sai melhor. Não é puxando sardinha nem nada, não. Não, obrigado pelo elogio, mas é sempre tempo de fazer mais coisas ao mesmo tempo. Não é uma condição natural, é uma construção social isso. Nós somos obrigadas a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Você vê como vocês são melhores ainda, não tem jeito. Obrigado, gente. Tassi, obrigada, viu? Valeu, obrigado, boa noite. Um beijo, boa noite pra você. Boa noite. Pera aí, olha lá, o Grande tá falando lá. O Grande não tá saindo som, o Grande. Foto, né? Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Pessoal, não saiam. Antes da gente, toda vez que termina uma aula, uma live, a gente faz o print do sorriso, que é todo mundo sorrindo para mostrar como ficou feliz por estar aqui, por compartilhar, por trocar com todo mundo. Vamos lá? Eu no 3, hein? Quando eu falar print, todo mundo dá o seu melhor sorriso. 1, 2, 3, print. Pera aí que eu vou confirmar, é rapidinho. Isso é muito de antigamente, né? Vou bater o retrato. Ó. A Tarsila pegou, tá vendo? É bem isso mesmo, a ideia é essa. Vamos tirar outra que a Lian apareceu agora. Papai. Opa, vamos lá então. Vamos lá, quer tirar outra? Chama seu filho, Felipe. Chama aí também. Chama. Chama todos. Ó. Vai, vamos lá, gente. Ele vai vir, não vai? Vamos lá. 1, 2, 3, print. Sorrindo. Aê! Gente, ficou melhor ainda que o anterior. Vocês são demais. Daqui a pouco a gente encaminha para vocês. Valeu, obrigado. Obrigadão, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Muito bom. Obrigado. Tchau.